Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos. Amém. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João 4. Enquanto você abre, eu gostaria de cumprimentar você que está na sua casa. Saiba que juntos somos igreja, mesmo estando aí, nós somos unidos pelo elo do amor. E logo, logo estaremos juntos em nome de Jesus. Amém. João 4. Esse mês de setembro nós temos falado sobre vida sem filtro. Declare assim: eu quero ter uma vida sem filtros. Você que está na sua casa, digite aí, sem filtros. Nós aprendemos que os filtros nas fotos, eles são até muito bons. Porque quando a gente tira uma foto, uma selfie, que aparece uma espinha, aparece um pé de galinha, você consegue colocar um filtro e parecer melhor. Se você está meio abatidinho, você consegue colocar um rosadinho no seu rosto. Esses dias eu descobri um filtro que me deixou até de olho verde. Fiquei impressionada e entendi porque Deus não me deu um olho verde. Né? Quem vê pensa, brincadeira, né? Mas nós podemos fazer vários filtros para brincar e melhorar as nossas fotos. Porém, a nossa vida, nós não podemos permanecer com filtros, porque os filtros distorcem a realidade. E a palavra de Deus diz que nós precisamos saber a verdade, nós precisamos conhecer a verdade para sermos libertos. Então, por isso, nós precisamos remover todos os filtros da nossa vida. E hoje nós estaremos falando sobre a segunda olhada. Primeiro, nós podemos olhar, mas hoje o Senhor Jesus vai nos ensinar a dar a segunda olhada. E para isso, eu gostaria que vocês vissem essa imagem que nós vamos pôr na tela e prestassem bastante atenção. Coloque a imagem para mim. 1, 2, 3, pode tirar. Pode tirar. Tira, rápido. Aê! Quem conseguiu ver o casal de idosos na imagem? Muito bem, você aí em casa conseguiu ver? Quem conseguiu ver algo além do casal de idosos? Vocês estão muito espertinhos. Quem não conseguiu ver nada na imagem? Quem só viu o casal de idosos? Então, agora nós vamos dar uma segunda olhada. E eu gostaria que vocês olhassem o casal de camponeses que tem nessa imagem. Coloca lá para nós. Conseguem perceber que no rosto aqui do casalzinho de idosos é uma mulher e um homem tocando violão? Só é possível quando a gente dar uma olhada mais profunda, uma olhada mais detalhada. E é isso sobre o que nós estaremos falando hoje e que está escrito aqui em João 4, versículo 25, que diz assim: disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Feche os seus olhos neste momento, vamos pedir para que o Senhor venha falar com cada um de nós. Pai, nós te louvamos por estarmos na tua presença nessa noite. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos, Senhor, ó Pai, na tua presença. Obrigada, Senhor, porque podemos cultuar o Senhor nesta noite. Neste momento estaremos ouvindo, Senhor, a tua palavra. Fala, Senhor, claramente aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Repreendemos todo atrapalho, repreendemos toda distração, repreendemos, Senhor, ó Pai, todo problema na internet, na conexão, mas que possamos, Senhor, ó Pai querido, estar conectados contigo e ouvir claramente a tua voz aos nossos corações. E nós te agradecemos em nome
nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vemos aqui uma história bastante conhecida. Jesus e a mulher samaritana. Jesus estava com os seus discípulos indo em direção à Galileia. E durante o seu caminho, Jesus decidiu passar por Samaria. Ao chegar em Samaria, era por volta de meio-dia. E Jesus estava cansado e com fome. Então Jesus ficou sentado próximo ao poço de Jacó, enquanto seus discípulos foram ao centro da cidade comprar alimento. Enquanto Jesus estava ali, veio uma mulher samaritana tirar água do poço. E ao vê-la chegando, Jesus começou a conversar com ela. Enquanto Jesus conversava com ela, os seus discípulos voltaram com a comida. E quando eles chegaram, eles ficaram impressionados com aquela cena que eles estavam vendo. Eles ficaram surpreendidos. Como assim? Jesus conversando com uma mulher? Como assim Jesus conversando com uma samaritana? E eles não tiveram coragem de questionar o Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que eles pensaram o que essa mulher quer saber? O que essa mulher está incomodando o mestre? Ou então, por que o mestre está falando com essa mulher? Será que ele não sabe que é uma mulher e uma mulher samaritana? Será que o mestre está tão confuso a este ponto de não perceber o ato que ele está tendo neste momento? E de repente você pode não estar entendendo por que dessa atitude dos discípulos, mas eu vou lhe explicar por quê. Esses discípulos, eles estavam olhando aquela situação com um filtro muito sério, o filtro do preconceito e da religiosidade. Um preconceito porque a mulher naquela época não era vista de uma forma boa. Uma mulher não era vista como um número, vista como nós somos nos dias de hoje. A mulher, ela era desprezada. E um homem não deveria conversar com uma mulher. E pela religiosidade, por conta daquela mulher ser samaritana. E eles não fizeram isso porque eles eram maus. Os discípulos não eram maus, eles não eram indelicados, eles não eram ruins. Eles fizeram isso porque eles estavam adaptados aos filtros daquela época. Porém, Jesus, ao ver a atitude daqueles discípulos, ele chama esses discípulos para ver e dar uma segunda olhada nessa situação. Mas agora olhar com os olhos de Jesus, olhar com os olhos dos projetos e planos de Jesus. Para isso, Jesus tomou algumas atitudes. A primeira atitude que Jesus tomou, ele chegou àquela mulher sem preconceito algum. As mulheres, elas eram totalmente desprezadas. Tanto é que nós vemos outros versículos que dizem, que na multiplicação foram 5.000 homens, mais as mulheres e crianças. Mulheres não eram contadas. Nós não vemos mulheres terem poder de ser autoridade. Nós não vemos mulheres terem nenhum privilégio nessa época bíblica. E a mulher, ela tinha que ocupar o seu lugar de ficar quieta e ficar em casa. Ao Jesus conversar com aquela mulher, ele estava dizendo: eu não tenho preconceito algum. Eu estou quebrando qualquer preconceito, qualquer filtro de preconceito que possa existir. E quando os discípulos chegaram, Jesus quis mostrar isso para aqueles discípulos. Eu estou falando com esta mulher porque eu sei que esta mulher precisa de mim. Eu estou falando com esta mulher porque eu não a vejo simplesmente como uma mulher, mas eu vejo como alguém que precisa de um milagre, como alguém que precisa de um tratar do Senhor Jesus. E eu quero te dizer que nessa noite o Senhor, Ele está olhando para você e Ele não te vê com preconceito algum. De repente você
você possa se sentir indiferente, você possa se sentir diminuído pelo seu grau de instrução, pelo seu nível social, pela cor da sua pele, por ser homem ou por ser mulher. E eu quero dizer que para Jesus nada disso importa. Ele vê valor em você e Ele quer se achegar até você. E nós vemos então que a segunda atitude de Jesus se importou com aquela mulher, mesmo ela sendo samaritana. Judeus e samaritanos eram como inimigos. A Samaria foi uma terra que saiu de Israel, era no centro de Israel. E ali aquele povo meio que se rebelou das regras dos judeus. Eles tomaram as regras dos judeus e eles transformaram aquelas regras de uma forma que ficassem adaptáveis a eles. Por isso os judeus não suportavam os samaritanos. Outra coisa, os samaritanos eram um povo idólatra. E os judeus, eles realmente tinham uma rixa, a ponto de odiar os samaritanos. Literalmente eles falavam que se lixe os samaritanos. Era uma rixa religiosa, era uma rixa promovida pela religiosidade. E para nós entendermos a diferença de religião e religiosidade, religião é a ligação entre homem e Deus. Jesus veio e Jesus é a nossa religião, que é a nossa ligação para com Deus. Porém, a religiosidade é a distorção que os homens fazem na religião, que atrapalham o relacionamento do homem com Deus. E nós vemos que Jesus, ele combatia a religiosidade. E aqui novamente ele está combatendo esse filtro. Ele fala assim: eu não aceito esse filtro. Para vocês verem o ponto que estava a religiosidade daquela época. Os fariseus questionaram Jesus quando ele curou uma pessoa no sábado. Porque pela lei no sábado não se fazia nada. Então eles preferiam deixar a pessoa doente, a pessoa sofrendo, do que fazer um bem. Tal ponto chegou a religiosidade daquele povo. E este filtro de religiosidade nos atrapalha grandemente com Deus. E aquele filtro de religiosidade dos discípulos estavam atrapalhando o projeto e o plano de Deus. Porque o Senhor Jesus veio para todos, não veio só para os judeus, mas o Senhor Jesus veio para os samaritanos, e para a honra e glória do Senhor veio para os brasileiros e nos alcançou. Mas se Jesus ficasse preso à religiosidade dos discípulos, ele nunca chegaria a Samaria. E Jesus tinha um plano e tinha um projeto para Samaria. Por isso Jesus falou para os discípulos: olha essa situação com uma segunda olhada. Tira este filtro de religiosidade da sua vida, porque eu tenho planos e os meus planos não podem ser parados por religiosidade. Irmãos, a religiosidade está mais presente nas nossas vidas do que nós imaginamos. Eu me lembro que quando eu era mais nova, para quem não sabe, eu nasci num lar cristão. Quando minha mãe estava grávida de mim, de 8 meses, ela abriu a igreja, que eles são pastores até hoje. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu cresci toda a minha vida na igreja. Nunca me desviei, sempre fui uma filha obediente. Nunca fumei, nunca bebi, nunca matei. Olha que bom, irmãos. Não precisa ter medo de mim, que eu não mato, não. Nem barata. Né? E um certo dia nós estávamos na igreja, enquanto eu meditava, Deus me trouxe à lembrança essa cena. Um certo dia nós estávamos na igreja e estava tendo um culto evangelístico. E veio um pastor convidado a ministrar naquele dia.
E aquele pastor começou a contar tudo o que ele tinha feito na sua vida antes de Jesus. Que ele era um feiticeiro e ele tinha feito muitos trabalhos. E ele tinha matado várias pessoas e tal. E mais que Jesus entrou e transformou a vida dele. E ao assistir aquela pregação dentro de mim, veio um sentimento assim. Nossa, ainda bem que Jesus morreu por este homem. O que seria deste homem se não fosse Jesus na vida dele? Mas ainda bem que eu não sou tão mal assim. Eu nem dou tanto trabalho para Jesus. Eu mal sabia que era uma raiz de religiosidade sendo fincada no meu coração. E passado um tempo, aquilo ficou no meu coração e eu nem dei bola. Um certo dia, num encontro com Deus, Deus veio direto e falou ao meu coração a esse respeito. Enquanto nós estávamos na ministração, e eu falava assim, Deus, obrigada, porque eu sou tão boazinha, obrigada, Senhor, porque eu já nasci no lar cristão, obrigada, Senhor, porque eu nem te dou tanto trabalho, Jesus. O Espírito Santo falou claramente ao meu coração, falou, sabe, Thalita, aquele pensamento de desistir que você tem, é tão ruim quanto aquele feiticeiro que mata. Sabe, Thalita, aquela mentirinha que você conta no serviço de vez em quando para se salvar do cliente, é tão terrível quanto uma obra de macumbaria. Sabe, Thalita, você não é boa do jeito que você pensa. Por que, Thalita, você está se comparando a outra pessoa? Mas o seu espelho não deve ser outra pessoa. O seu espelho deve ser ao Senhor Jesus. E comparado ao Senhor Jesus, Thalita, você está muito falha. Você só não pereceu até agora, porque a misericórdia e a graça do Senhor estão sobre a sua vida. Naquele dia, a religiosidade quebrou do meu coração. E eu pude entender, irmãos, que religiosidade é o oposto de absorver a graça e a misericórdia de Deus. Eu entendi que religiosidade é você querer viver pelas suas forças e achar que você é o tal, quando na verdade nós somos totalmente dependentes da misericórdia e da graça do Senhor. Se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor sobre as nossas vidas nesse dia, todos nós já teríamos sido consumidos pelo pecado. Todos nós precisamos da misericórdia e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Quebrar a religiosidade é quebrar a sua autodefesa e perceber que sem a misericórdia e a graça do Senhor você não é nada. Quando nós nos batizamos, nós tomamos essa decisão. Se você ainda não é batizado, não deixe passar, não fique nessa sua autodefesa, não fique nessa sua forma de viver, mas se entregue e perceba que sem a misericórdia e a graça do Senhor, você não chegará em lugar nenhum. Nós precisamos todos os dias clamar. Nós precisamos todos os dias perceber que sem Jesus nada somos. Sem Jesus nada podemos fazer, por isso este filtro de religiosidade tem que sair das nossas vidas. E quando esse filtro sai, o Senhor Jesus começa a operar assim como Ele fez na vida daquela mulher samaritana. Ele quebrou o preconceito que ela sofria, Ele quebrou essa diferença de religiosidade e Ele começou a agir na vida dela. A terceira atitude de Jesus com aquela mulher, Jesus não a rotulou pelo seu erro, pelo seu passado. Jesus podia ter chegado para aquela mulher e falado assim: mulher, você, hein? Não toma jeito, já casou 5 vezes e agora está com o 6º, vai chegar no 10º, sossega, mulher.
Você, hein, mulher, não tem vergonha da sua vida, não? Jesus muito bem podia chegar e rotular aquela mulher como todos já rotulavam. Irmãos, meio-dia não era hora de pegar água do poço. Se aquela mulher estava indo meio-dia é porque ela estava envergonhada e não queria que ninguém a visse. Aquela mulher já era rotulada por toda a sociedade. Aquela mulher já era rotulada por todos que a conheciam. Mas Jesus não a rotulou pelo seu passado, pelo seu fracasso, pelo seu erro. Jesus olhou e viu o seu valor. Saiba que Jesus, ao olhar para você nesta noite, Ele não te rotula pelo seu erro. Ele não te rotula pelo seu passado. Ele não te rotula pelo seu fracasso. Ele não te rotula pelos seus medos e aflições. Ele não te rotula pelos momentos que você se sente fraco e abatido. Mas Jesus sabe o teu valor. Jesus, Ele te olha já vendo o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida. Ao olhar para aquela mulher, Jesus já via toda a cidade de Samaria sendo alcançada. Porque Jesus, para alcançar Samaria, Ele já estava conhecido. Ele podia marcar uma reunião com uma autoridade e pela autoridade. Mas Ele sabia que o impacto que Ele ia causar através da vida daquela mulher era muito maior. E sabe do quê? O plano que Jesus tem para você vai causar grande impacto. E é você que Ele escolheu para usar. Jesus não te vê com seus erros, com seus fracassos, mas Jesus já te vê com um plano e propósito dele cumprido. Jesus, ao olhar por aquela mulher, Ele já viu uma missionária. Jesus, ao olhar para você, já vê alguém mais que vitorioso. Jesus, ao olhar para você, Ele vê alguém curado. Jesus, ao olhar para você, Ele vê alguém que tem intimidade com Ele. Jesus, ao olhar para você, vê alguém que venceu as batalhas. Jesus, ao olhar para você, vê alguém que vai cumprir e está cumprindo o propósito de vida que Ele sonhou para você. Aleluia. E a quarta atitude de Jesus com aquela mulher é que Ele se revelou a ela. Jesus se revelou àquela mulher. Se você estudar toda a conversa que eles tiveram, primeiro de tudo, aquela mulher ao ver Jesus, ela fala: epa, dá um tempo aí. Eu sou samaritana, você é judeu. Você sabia que você não devia falar comigo, não? Você vai vir me afrontar? Você vai vir brigar comigo? Você vai vir falar coisas que eu não quero ouvir? Então, primeiro, aquela mulher, ao olhar para Jesus, ela viu Jesus como um inimigo. Ela deixou bem claro que eles eram inimigos e não deveriam chegar perto um do outro. Mas se você continua estudando a conversa de Jesus com aquela mulher, de repente aquela mulher fala assim: Senhor, eu não tenho como te dar a água. Ela já começa a demonstrar um pouquinho de respeito pelo Senhor Jesus. Ela já começa a chamar, ao invés de inimigo, de Senhor. Quando Jesus começa a revelar a vida dela, ela diz: epa, vejo que és profeta. De inimigo se tornou Senhor e agora já é profeta. E no versículo que nós lemos, o Senhor se revelou a ela como o Messias que era prometido. Nessa conversa, o Senhor Jesus se revelou a ela. E sabe do que? Jesus trouxe você aqui nessa noite. Jesus fez você conectar a este culto nessa noite, porque Ele quer se revelar a você. Eu não sei como você tem conhecido Jesus até agora. Se Jesus tem sido seu inimigo, ou se Jesus tem sido um amigo distante, ou se Jesus tem sido alguém que você tem ouvido falar,
O que eu sei é que Jesus está aí ao seu lado e Ele está falando: eu quero me revelar a você nessa noite. Eu não quero que você saia daqui da mesma forma que entrou, mas eu quero me revelar a você. Se você está precisando de uma cura, eu quero me revelar como Jeová Rafa, o Deus que cura. Se você está precisando de uma provisão, eu quero me revelar a você como Jeová Jiré, o Deus que provê. Se você está precisando de paz, eu quero me revelar a você como Jeová Shalom. Se você ainda não me conhece como seu Senhor e Salvador, eu quero ser o Senhor e Salvador da sua vida. Mas essa noite eu quero me revelar a você. Como você quer conhecer o Senhor nessa noite? Ele está pronto para se revelar. Ele está pronto para te tocar. Ele está pronto para agir em sua vida. E como foi feito com aquela mulher samaritana, os discípulos, depois da segunda olhada, começaram a entender o propósito do Senhor. Porque aquela mulher, depois de perceber, depois de ter a revelação de que Jesus era o Messias, a palavra de Deus nos conta que ela correu para Samaria e trouxe muitas pessoas para ouvir a palavra de Deus. A revelação do Senhor Jesus na sua vida nesta noite vai causar impacto na sua vida e na vida de outros. Por isso, neste momento, se coloque em pé. Neste mês de setembro, nós estamos orando por 3 bênçãos específicas. A primeira bênção é soluções novas para problemas antigos. A segunda bênção é para que Deus coloque a nossa vida em ordem. E a terceira bênção é para avivamento. Mas para nós usufruirmos de todas essas bênçãos, nós precisamos remover todos os filtros de nossas vidas. De repente você tem passado por preconceito na sua vida. De repente o mover de Deus está limitado por religiosidade. Mas nessa noite esses filtros serão arrancados. E nós poderemos sentir e ver o mover de Deus sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos neste momento. E vamos começar a clamar: Senhor, obrigada porque podemos